ordem 2, e o polinômio hashtag já está determinado pelo primeiro. E aí você calcula o coeficiente de reflexão de ordem 2, calcula os polinômios de ordem 1 pela recursão, finalmente calcula o último coeficiente de reflexão, e aí você vai encontrar que os polinômios de ordem 0 vão ser iguais a 1. Isso tem que acontecer no caso de um filtro passa-tudo. A gente tinha visto, né, que a gente pode utilizar a recursão de Schur para verificar se um polinômio é estável ou não. Quer dizer, em outras palavras, verificar se um polinômio tem as raízes dentro do círculo unitário ou não. Obviamente, se a gente mapeou a recursão de Schur, né, numa recursão que agora é baseada em termos dos polinômios diretamente, né, através da recursão de Levinson, é de se esperar, né, que a gente também possa utilizar a recursão de Levinson para saber se um polinômio é estável ou não. Então, o que é o teste de estabilidade de Schur-Pond? É você aplicar a recursão de Levinson, né, e verificar se os coeficientes de reflexão, né, que você está encontrando ao longo da recursão satisfazem a condição de estabilidade, quer dizer, a gente tem que ser em magnitude menor do que 1, exceto o coeficiente de ordem 0, que vale 1 em magnitude. Então, a gente pode utilizar ou uma recursão ou outra, e a conclusão vai ser a mesma. Tá? Uma coisa que a gente, não sei se a gente ainda vai ver mais adiante no curso, não sei se vai dar tempo, né? Mas uma coisa que dá para fazer, né, que a gente pode imaginar, é que a recursão backward, né, a gente fala backward porque a gente está reduzindo a ordem da função de transferência, ela pode ser invertida, né? Quer dizer, a gente escreveu aqui uma recursão que relaciona os polinômios de ordem n, né, com polinômios de ordem n-1. Isso aqui é uma relação matricial, tá certo? Quer dizer, se você quiser resolver esse sistema de equações para os polinômios an e an hashtag, basta você inverter o que está aqui desse lado. Né? Joga para o outro lado invertendo, e você vai ter uma relação, né, que vai relacionar, né, os ANs com os AN-1. É uma recursão, na verdade, que vai levar os polinômios de ordem menor para polinômios de ordem maior, mapeando, né, fazendo esse mapeamento através dos gamas. Mas qual é o problema dessa ideia? Então, se você quiser inverter aquela relação, a inversa daquela matriz lá, basta você trocar o sinal desses caras aqui. Né? Lembra que aqui você tem coisas positivas aqui, né? A inversa dessa matriz, basta você trocar o sinal desses caras aqui e multiplicar pelo determinante, que é exatamente 1 menos módulo de gama ao quadrado. Aí esse fator aqui de 1 menos módulo de gama vai ser cancelado. A inversa vai ser simplesmente você trocar o sinal daqueles carinhas que estão na antidiagonal. Então, com isso, você relaciona os polinômios, né, de ordem mais alta com os de ordem mais baixa. Mas qual é o problema disso daqui? Tem um pequeno detalhe aqui que a gente vai ficar atravancado se a gente tentar, né, simplesmente resolver o problema assim. Lembra que os coeficientes de reflexão, eles são calculados com base no polinômio de ordem mais alta. Né? Então, isso aqui não é propriamente uma recursão, porque você não tem esses caras aqui. Você teria que ter uma maneira de calcular os coeficientes de reflexão para poder
iterar essa recursão de ordem mais baixa, né, de um polinômio de ordem mais baixa para um polinômio de ordem mais alta. E, a princípio, a gente só sabe fazer o contrário, né, porque esses caras aqui eles são calculados com base nos polinômios de ordem mais alta. Né, eles dependem do AN de infinito, né, do AN hashtag de infinito. Aqui, ó. Né? Uma outra maneira de você escrever essa relação é através da relação temporal entre os polinômios. Nota que a gente tem aqui uma relação que está escrito no domínio da transformada Z. Quer dizer, eu tenho um valor escalar aqui, que é um polinômio escalar, tá certo? Que é calculado, né, pela combinação, né, através desses dois coeficientes, entre esses dois polinômios aqui, né, que estão nesse vetor coluna. Uma outra maneira de você escrever essa relação, e ela é bastante útil, né, vai ser bastante útil mais adiante, se a gente tiver tempo de chegar lá, é através da relação temporal. Nota que você pode pegar, por exemplo, né, a relação da primeira linha, né, o AN. Você pode escrever o AN no tempo, e não a transformada. Como é que você pode fazer isso? Assim como a gente organiza respostas a um impulso em vetores, a gente fez muito isso em sistema linear de 2, a gente pode olhar para esse polinômio aqui e entender que os coeficientes desse polinômio representam a resposta ao impulso, né, da transformada inversa, né, e escrever essa relação aqui de forma vetorial. Quer dizer, você pode pegar esses coeficientes aqui, colocar num vetor, e essa relação linear aqui de coeficientes vai continuar valendo. Basta você organizar direitinho os coeficientes dos polinômios que estão envolvidos dentro de vetores. A maneira de você fazer isso é exatamente essa. Olha, você pega, por exemplo, o A de Z. Né? Então, vamos olhar para essa primeira equação aqui. Né? Ó, o A de Z. O AN de Z eu vou colocar num vetor. Está aqui. Ó. Lembra que o coeficiente de ordem mais baixa ele vale 1 e o coeficiente de ordem mais alta ele vale ANN. Então, eu estou escrevendo o AZ aqui. Ó, esse aqui é o AZ. A de Z, desculpa. Igual, né, ao AN-1 multiplicado por 1. Então, está aqui, ó. AN-1 eu coloquei num vetor. E como ele tem uma ordem menor, ele é um vetor de tamanho menor. E a resposta ao impulso dele tem que estar alinhada com a resposta ao impulso do cara que eu estou vendo aqui à esquerda, tá certo? Então, eu estou vendo aqui o A de Z de ordem N, começando com o primeiro coeficiente até o último, que eu estou colocando na primeira entrada do vetor. E o A de N-1 está aqui, ó, o primeiro coeficiente dele. Esse aqui é o A, N-1 de Z. Né? Até o último coeficiente. Obviamente, ele tem um comprimento menor. Então, eu coloco um zero aqui, né, na primeira entrada. Assim, todo mundo tem o mesmo tamanho. Aí, menos gama estrela vezes Z-1 arrastar. E como é que eu escrevo isso aqui na forma vetorial? A de N-1 teria o mesmo comprimento, né, desse vetor aqui. Né, do vetor que vai de 1 até a N-1, N-1. Mas eu estou precisando do arrastar. Né? Então, o arrastar, o que eu faço? Eu inverto a ordem dos coeficientes. Mas, além disso, eu estou dando um atraso nele. Então, o que significa isso daqui? Né? Um atraso na frequência, ou melhor, um atraso domina transformada, faz o que no tempo? Dá um deslocamento no tempo, não é isso? Então, esse polinômio aqui é um polinômio, né, deslocado, de ordem n-1, com os coeficientes invertidos, mas deslocado. Então, está aqui, ó. O polinômio invertido está aqui. Os coeficientes, está vendo, estão invertidos em relação a esse cara daqui. E eu desloquei no tempo de uma unidade para a direita. Quer dizer, se eu pensar na resposta ao impulso que está aqui, ó,
A resposta do impulso está aqui. Né? O polinômio que eu multipliquei por z menos 1 vai ter resposta ao impulso do deslocamento de uma amostra para a direita. Quer dizer que eu coloquei um zero aqui. Então, isso aqui corresponderia, né, a essa resposta daqui. Assumindo que esse aqui já é o polinômio hashtag. Esse aqui é o hashtag deslocado. Então, eu posso escrever a recursão desse jeito, olha. Diretamente, quer dizer, a partir dos coeficientes. Então, como eu falei, o problema é que o gama ele não está definido ainda. Quer dizer, o gama você define em termos do AN, que é esse cara que você está calculando. Então, não é bem uma recursão. Mas existe uma maneira de você expressar esse coeficiente, tá, em função de toda a informação que é disponível até o instante n-1, que é o que você tem naquele momento. Então, dá para resolver, não vou fazer isso agora, não sei se a gente vai ter tempo para chegar nessa parte, que seria o ideal, mas só para deixar claro que existe uma maneira de você fazer isso. Tá. Tudo bem até aí agora, pessoal? Bom, o que é o principal aqui? Né? Na verdade, é o coração aqui dessa parte da matéria é a gente utilizar o que a gente sabe, né, sobre realizações Lattice, que até agora a gente, né, utilizou para achar recursões entre funções passa-tudo, né, de ordens sucessivas, usar isso, né, para encontrar realizações para funções de transferência de natureza quaisquer, não só passa-tudo. Né? Isso seria o interessante. E o fato é que dá para fazer isso, só utilizando o que a gente já viu até agora. Né? Basta você saber de onde você vai extrair a informação a partir do passa-tudo. Nota que o passa-tudo ele tem toda a informação que você precisa, né, para realizar uma função de transferência qualquer. Né? Por quê? Porque ele depende de polinômios, tá certo? Se você criar um polinômio, né, uma razão de polinômios, né, que são diferentes, que não são, um é o hashtag do outro, ainda assim você pode dar um jeito de escrever aquela razão de polinômios em função de polinômios que passa tudo. Né? Então, se você sabe achar a recursão em relação a polinômios passa tudo, né, que relaciona polinômios passa tudo, deve ter um jeito de você conseguir também recursões, ou realizações, melhor dizendo, para filtros de natureza quaisquer. Eu que eu estou me referindo, por exemplo, um moving average, né, uma média móvel, um ARMA, que é moving average e autorregressivo, ou simplesmente autorregressivo. Então, se a gente quiser, por exemplo, realizar um filtro Lattice do tipo AR, né? Então, a gente sabe fazer isso daqui, tá certo? Na forma direta. Né? Foram as realizações primeiras que a gente viu lá nas primeiras aulas. Né? Eu acho que eu já passei alguns exercícios da lista que tratam de realização também. É bom vocês fazerem os exercícios da lista, porque só para fixar alguns conceitos, né? Então, imagina que eu tenho uma função de transferência causal estável e seja do tipo AR. Então, H de Z é 1 sobre a N de Z, né, onde a N de Z é um polinômio, né, genérico. O que ele vai fazer? Ele vai incorporar esse polinômio aqui a uma função do tipo passa-tudo, né, uma função all-pass. Então, você pode pegar esse polinômio aqui, né, a N de Z, e escrever uma função passa-tudo e lembrar que aquilo que você quer está ali, ó, tá aqui definido no denominador. Então, eu sei realizar um filtro passa-tudo dessa forma, através de um filtro Lattice. Como? Partindo de uma expressão desse tipo,
tá? Que eu estou querendo realizar, eu aplico a minha recursão. Ó, aplico a recursão de Levinson, ou de Schur, como você quiser, né, chamar. E com isso eu vou gerando os polinômios de ordem mais baixa. Faço isso iterativamente até que eu chego no polinômio de ordem zero. Isso seria a realização de um filtro passa tudo. Agora, nota o seguinte. Depois que eu terminei de iterar a minha recursão, né, eu vou ter a minha lattice toda gerada. Essa lattice toda gerada, ela realiza um filtro passa tudo. Os sinais que estão envolvidos aqui, a notação deles é sempre de acordo com aquela primeira que a gente utilizou. Então, a gente vai chamar de E o sinal que entra na carga e R o sinal que sai da carga. Então, para diferenciar os sinais de cargas correspondentes a seções sucessivas, né, ele vai colocar um índice. Então, por exemplo, o sinal que entra na carga de índice n-2, de ordem n-2, é o sinal E de n-2, e o que sai é o sinal R n-2. De uma forma, o sinal que entra aqui é o E de n-1, aqui o R de n-1. O que entra aqui seria o E de zero, tá certo? Então, o sinal que você está vendo nesse ponto aqui, né, seria o E zero de N. Melhor, o EN, né? O EN é N de N. E aqui seria o RN de N. N minúsculo aqui, desculpa. Tá, então, eu sei quer dizer, como que relaciona, como que se relacionam os sinais de entrada na carga e saída na carga através dessas funções de transferência. Né? Então, o que eu vejo daqui para cá, né, seria você pode interpretar como uma impedância de entrada, né, se você quiser, entre esses dois pontos aqui, seria um passa-tudo de ordem n-1. E aqui um passa-tudo de ordem n. E por aí vai. Se eu quiser continuar aplicando a recursão nessa carga aqui, eu vou continuar, né, a ter outros ramos aqui até eu terminar com a ordem zero. Então, se você repetir até a ordem zero, você vai ter gerado todo o filtro passa tudo. Até aí não tem muita novidade, né, em relação ao que a gente já falou. Agora vamos pegar uma seção isolada. Então, vou pegar uma dessas seções aqui, está aqui no meio. Por exemplo, aquela que vai me dar os dois pontos mais à direita, como sendo os pontos n-1 e o Rn-1. Então, eu estou olhando para essa seção aqui. Ó. Olha lá. Ó. Agora, vamos fazer o seguinte. Né? Vamos escrever duas relações. Eu quero relacionar o sinal EN-1 com o sinal E de N. Tá? Então, eu estou vendo que o sinal E de N-1 ele depende do sinal E de N, né, porque ele vem por aqui, e do sinal Rn-1, que vem por aqui. Então, eles se somam aqui nesse ponto. Eu posso escrever que na transformada, né, calculando a transformada desses sinais aqui, E de N-1, né, vai ser menos gama estrela Z a menos 1, né, lembrando desse caminho aqui. Rn-1, mais o sinal que vem daqui, que é o E de N. Então, estou relacionando esse sinal com esse. Agora, eu quero relacionar esses dois caras aqui. Esse sinal com esse. Isso aqui é imediato, eu já tenho.
É a própria função de transferência da carga que me dá isso. Mas se eu tenho a relação, quer dizer, se eu tenho a função, né, de Rn relacionada com o E de N, N-1, aliás, que é o que está entrando na carga, eu consigo, né, substituir essa expressão aqui e achar uma relação entre o En e o En-1 que não envolve o Rn-1, a saída da carga. Então, se eu substituir essa equação nessa e resolver para En-1 sobre En, quer dizer, a função de transferência daqui para cá, ela é bem definida. Ela vai ser o polinômio de ordem N-1 sobre essa diferença de polinômios aqui. Então, essa relação aqui me dá, né, a transferência, a função de transferência entre esses dois pontos, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Agora, se a gente voltar um pouquinho em alguns slides atrás, a gente percebe que esse polinômio aqui de baixo já tem uma expressão calculada para ele. Esse polinômio aqui de baixo, ele veio da própria recursão forward. Olha lá, ó. Na hora que a gente escreveu a recursão forward, a gente expressou esse polinômio aqui, essa subtração, essa diferença entre polinômios, como o próprio A de N. Quer dizer que aquele denominador ali, cadê? Aqui, né? Esse denominador aqui, ele é o próprio A de N. Logo, a transferência entre o sinal de ordem n e o sinal de ordem n-1 é a razão entre os polinômios de ordem n-1 e ordem n. Quer dizer, dois polinômios de ordem sucessivas. Isso me dá uma sugestão, né, de como calcular a transferência do sinal x, né, ou seja, da entrada, para o sinal E de ordem 0. Quer dizer, se eu sei calcular a transferência entre esse ponto e esse, eu sei calcular, né, a diferença entre esse ponto e esse ponto e esse, por aí vai até o último ramo. Quer dizer, se eu sei a transferência entre duas seções consecutivas em relação, e a transferência que eu estou falando é em relação aos sinais E, eu consigo calcular a transferência da entrada direto para a saída E0. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou escrever a relação entre a transferência entre a entrada e a saída E0. Quer dizer, seria a saída total da minha lattice. Então, vai ser o quê? Um produto de transferências, tá certo? Então, vai ser a transferência do EN para o EN mais 1. No caso, o EN mais 1 é o próprio X de N. Vezes o EN menos 1 sobre o EN. Vezes o EN menos 2 menos 1. E por aí vai até a última seção. A última seção seria a transferência do sinal E1, que está aqui, para o sinal E0. Então, essa transferência seria o quê? Seria o E0 sobre E1. Então, vamos lá, E0 sobre E1. Se eu simplificar essa expressão toda, né, eu posso ir cortando, ó, o E1 com o E1, o E2 com o E2 que vai aparecer aqui, e por aí vai até o primeiro termo. Eu corto o EN com o EN. Né, que me dá, de novo, essa expressão aqui. Mas eu quero expressar essa relação em função dos polinômios. Então, a relação entre o EN e o X de N é simplesmente
igual a 1. Se você olhar para esse cara daqui, a relação entre esse cara e esse, né, é igual a 1. É nx de n. É n menos 1. Aliás, não, desculpa. Entre esses dois pontos aqui, né? Essa relação aqui seria igual a 1. A relação daqui para cá. A relação desse ponto para esse seria a transferência de EN para EN menos 1. Tá? Então, a transferência seria essa daqui, ó, EN sobre EN menos 1. Desculpa, EN menos 1 sobre EN, que é a razão entre esses dois polinômios. E eu posso aplicar essa relação aqui iterativamente até a primeira seção. A primeira seção vai ser o quê? É 0 sobre a 1. É 0 sobre a 1 vai me dar o polinômio de ordem 0, que dá 1, sobre A1. E agora sim, eu posso simplificar essa expressão aqui. Ó. O A1 eu corto com A1, o A2 eu corto com A2, que vai aparecer aqui. Até a última expressão, onde esse AN menos 1 vai ser cancelado pelo termo do denominador que vai aparecer no próximo termo aqui. Vai me sobrar o quê? 1 sobre AN. Então, o que eu concluí disso daqui? Que a transferência da entrada até a última seção, até o sinal de entrada da última carga, que seria a carga elementar, ela é igual a 1 sobre a n, que é o próprio HZ que eu estou buscando. Então, resumindo, se eu quiser realizar um filtro passa-tudo, um filtro all-pole ou autorregressivo, a gente chama de autorregressivo ou então all-pole, né? Só tem polos. A transferência da entrada da sua lattice até a entrada da última carga, que é a unitária. Então, é a transferência daqui para cá. Nota que o sinal daqui para cá é passar tudo. A transferência, desculpa. Né? A transferência de x para R é passar tudo. Que foi de onde a gente começou a contar essa história. Então, se eu quiser extrair apenas o polinômio do denominador, ou seja, só a parte autorregressiva, basta eu olhar para o sinal de saída da minha lattice. De saída, e aí a saída que eu estou me referindo seria a entrada da última seção elementar, que seria essa daqui. Ó. Tá, então, com isso, eu realizei um filtro autorregressivo utilizando uma estrutura lattice. Então, por exemplo, eu tenho um filtro autorregressivo, e eu peço para você me realizar isso daqui digitalmente. Você poderia utilizar uma realização direta, como aquelas que a gente viu lá nas primeiras aulas. Aí você seria simples, né? Você poderia mapear esses coeficientes aqui, que você está vendo, direto nos coeficientes, nos multiplicadores da sua rede direta. Né? É bem imediato você fazer isso. No caso da rede lattice, isso não é tão imediato. Né? Os multiplicadores que vão aparecer na sua seção não são dados pelos coeficientes do polinômio. Então, para isso, o que você faz? Você mapeia esse polinômio aqui num filtro passa-tudo, usa a recursão de Chu ou de Leveson para encontrar os coeficientes de reflexão, né? E a própria recursão vai te dar esses coeficientes que você passo a passo vai adicionando à sua seção, às suas seções e formando a lattice final. Aí eu já tinha feito essa conta, né? Eu já tinha calculado o passa-tudo que tinha como polinômio denominador esse polinômio de ordem 3 aqui. Então, uma vez que você construiu a sua lattice, basta você extrair a saída
como sendo a saída tomada aqui, ó. E aí você vai ter realizado o teu filtro AR. Tudo bem, pessoal? Professor, Diga. a motivação disso é justamente, eu ia falar, eu vi a parte de baixo do filtro MA, fazer uma realização para o denominador e colocar em cascata com uma simplificação para a parte que rege os polos para fazer o filtro. Isso, na verdade, quer dizer, a motivação ela vem bem antes disso, né? A motivação para você realizar ela em látice e não realizar na forma direta, por exemplo, a motivação ela vem do fato de que a rede em látice ela é mais robusta a ruído de quantização. Né? Porque, na verdade, esses coeficientes que você está escrevendo aqui, você está escrevendo ele na forma de quantização infinita, quer dizer, você está escrevendo exatamente os valores dele. Mas quando você implementa isso digitalmente, esses coeficientes eles são truncados. Né? Você tem um erro numérico aqui na hora que você implementa esse negócio. Né? Se o teu computador não tiver um tamanho de palavra grande, esses coeficientes aqui eles são truncados. Mas a questão é que quando se você for comparar o erro de truncamento ou arredondamento do filtro AR na forma direta, por exemplo, com esse tipo de estrutura, essa estrutura, a gente vai ver um pouco mais adiante, ela não amplifica na verdade, a gente vai ver uma outra estrutura derivada dessa, que ela não vai amplificar os erros de quantização. Quer dizer, a sensibilidade à quantização dessa rede, da rede em látice, é muito melhor do que a sensibilidade de uma rede em que você pegou esse cara e simplesmente implementou na forma direta. Então, aí a motivação segunda, né, para você realizar o filtro dessa forma, é porque você pode extrair o polinômio AR da forma passa tudo, que tem boas propriedades numéricas, né? E com isso esse cara vai herdar essas boas propriedades numéricas do passa tudo que você começou. Então, é uma motivação atrás da outra. A motivação primeira é você ter uma estrutura que não amplifica erro numérico, né, o que tem baixa sensibilidade em relação à forma direta, que é o que o passa tudo faz. E a segunda é que na hora que você quer implementar isso daqui com uma baixa sensibilidade, você lembra que o passa tudo correspondente faz isso. Né? Aí você só vai extrair essa parte do passa tudo que interessa para você, que seria a parte AR, que seria esse filtro aqui. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Entendi. Tá? Tudo bem. Bom, isso aí seria o filtro AR, mas você pode querer simplesmente implementar um filtro moving average, um filtro FR. Né? Um filtro que só tem zeros. Todos os polos estão na origem. Né? Ou seja, o teu H de Z é simplesmente um polinômio, a n de Z. Então é nessa hora que aquela regra de Mason, né, que a gente falou lá atrás, vai ajudar. Por quê? Se vocês lembrarem, a regra de Mason ela te possibilita implementar uma função inversa a partir do diagrama de fluxo da função direta. Né? Então, se eu tenho uma função do tipo h de z, que está escrito lá em diagrama de fluxos, para eu calcular a rede que faz 1 sobre h de z, basta eu utilizar a regra de Mason. Né? E é exatamente o que você quer fazer aqui, tá certo? Se você já sabe como que você implementa 1 sobre a de z, que a gente acabou de ver aqui, né? Isso aqui é 1 sobre a de z, se você quiser implementar só esse polinômio aqui, ou seja, só um filtro FR que tem esse polinômio, você pode pegar a regra de Mason e aplicar na rede que você acabou de descobrir como realizar
o polinômio AR. Então, o que era só lembrando, o que era a regra de Mason, né? Então, você começa da rede direta, que seria essa daqui, encontra um caminho livre de atraso entre x e y. Então, você vai encontrar um caminho que não tenha nenhum atraso entre x e y. Então, o caminho direto, né, ele não tem nenhum atraso. Daqui para cá, ó, não tem nenhum atraso. Essa era a primeira regra, o primeiro item da regra de Mason. Em seguida, o que você faz? Você reverte a direção das setas e troca os papéis de x e y. Então, essas setas aqui, agora você vai trocar a ordem delas e você vai apontar todas elas para a direita, para a esquerda. Depois, o segundo passo, você inverte os ganhos que aparecem ao longo dessa linha que você escolheu. Quer dizer, nesse caminho aqui não tem nenhum ganho, né? Então você não tem que fazer nada nesse exemplo. O terceiro passo era você trocar os sinais das variáveis que entram em qualquer somador que estão naquele caminho direto. Então, quem são os sinais que estão entrando aqui? Ó? São os sinais que vêm daqui. Ó. Daqui, daqui, daqui. Então, se você reverter esses sinais, isso equivale, né, a você, ao invés de multiplicar por menos gama, né, lembrando que a rede ela tinha aqui, ó, menos gama estrela. Então, equivale a você multiplicar, a você trocar esse menos gama estrela por gama estrela. Então, tá lá, ó. E, por fim, basta você inverter a cara da rede. Você redesenha essa rede aqui, né, troca o papel, coloca o X na esquerda e o Y na direita. Escreve ela assim, ó. É a mesma rede, tá certo? Ó, mesma rede. Só que eu espelhei ela para o desenho ficar, né, como a gente sempre esquematiza, da esquerda para a direita. Né? Então, nota que aqui você tem os coeficientes na forma, quer dizer, sendo sempre somados, tá certo? Para frente, eles nunca voltam, né? Você nunca tem um caminho de retorno. Aqui você tem um caminho que é só fall do sinal, enquanto aqui você tem caminhos do sinal que retornam. Tá? Então, os pontos de entrada e saída, eles só vão ser revertidos em relação ao filtro autorregressivo. Outra maneira de você olhar para essa rede, né, é você olhar para a forma direta, pensar numa forma direta que implementaria, né, um filtro FR e a partir da forma direta, tá vendo aqui a forma direta está aqui, ó. Se você pensar numa forma, no que a forma direta faria, ó, você utilizaria uma linha de atrasos e a partir dessa linha de atrasos, né, você combinaria, né, com os coeficientes da forma direta, todos esses coeficientes, né, e daria a tua saída. Né? Os coeficientes que você utilizaria para pegar na saída dos atrasos seriam os coeficientes que aparecem no polinômio diretamente. A forma em látice, o que ela faz? Ela conecta dois pontos da linha de atraso através de seções, ó, tá vendo? Através de seções auxiliares. Então, você pode imaginar que, fazendo referência à forma direta, é como se você substituísse a forma direta uma forma que conecta dois pontos da linha de atraso dessa forma. Ó.
vendo? Estou pegando aqui, estou conectando, vai ter um caminho que vai voltar aqui. Ó. É como se eu incluísse novos ramos. Né? Então, isso equivale a você fazer uma expansão, se for pensar em álgebra linear, equivale a você fazer uma expansão em bases diferentes. Quer dizer, enquanto você, na hora que expressou um filtro FR na forma direta, você utilizou bases do tipo z elevado a menos k, que são bases monomiais, na hora que você trocou, né, o teu diagrama de fluxo por um outro equivalente, né, que tem essa estrutura de fluxo, é como se você substituísse essas bases monomiais por outro tipo de base, que não são monomiais. É como se você expandisse né, como você expande o sinal em base canônica e em bases quaisquer, você pode fazer a mesma coisa com polinômios. Então, você está expressando a sua saída, né, em função de polinômios que não são não são representados pela base monomial, mas são representados por outros polinômios, que são os polinômios de Levinson, e que são calculados de forma recursiva. Nota que você tem uma recursão para calcular essas bases monomiais. Né? Como é que você calcula, por exemplo, essa base que está aqui, o sinal que vem desse ponto aqui? Seria a base z elevado, né, a menos 2. Né? O sinal que sai daqui seria o sinal que vem, né, do sinal de entrada atrasado por z elevado a menos n, por exemplo. Então, existe uma recursão para você calcular esses polinômios. Qual é a recursão? Por exemplo, o z de menos 2 é igual, né, ao z de menos 1 multiplicado por z de menos 1. Então, existe uma recursão, né, que te leva, né, uma base, uma outra base de ordem maior. Então, isso aqui seria uma recursão muito simples. O que a gente fez aqui, na verdade, através dos polinômios de Levinson, foi mostrar que existem outras representações para um sinal, onde a recursão não é dessa forma, não é tão simples assim. Mas existe uma recursão que vai levar, né, um polinômio de ordem menor a um polinômio de ordem maior. Então, é o que os polinômios de Levinson estão fazendo, né? O que a recursão de Levinson está fazendo para você. Tá, isso é só um insight que eu tô falando para vocês, só para vocês meio que contextualizar isso aqui, talvez de acordo com o jargão mais matemático, tá certo? Mas não é algo que você... uma informação que você vai utilizar diretamente para calcular nada. Então, isso seria a realização FR. O terceiro tipo de realização relevante para a gente é a realização ARMA, é aquela que combina o autorregressivo e o moving average, né, que seria a mais geral de todas. Imagina que eu queira realizar agora, né, um filtro da forma H de Z igual a B sobre A, B de Z sobre A de Z. Então, tem um polinômio aqui diferente do denominador, tá certo? Isso aqui não representa um filtro passa tudo. Mas eu sei realizar os dois. Né? Eu sei realizar um AR e eu sei realizar um filtro FR. Tá? Então eu posso, né, de forma mais simples, eu posso imaginar que esses dois caras têm a mesma ordem, né? Tem a mesma ordem, e escrever, né, o filtro, a saída dessa forma. Olha. Uma combinação de sinais de entrada mais uma combinação de saídas passadas, né, utilizando a mesma ordem. Se eles não tiverem a mesma ordem, basta você zerar alguns coeficientes correspondentes àqueles que têm a ordem mais baixa. Então, eu já sei como é que eu faço a implementação de um filtro ARMA. Né? Lá das primeiras aulas de realização, o que a gente viu? Eu posso implementar um filtro ARMA, primeiro empregando um mapeamento autorregressivo, né, de X para sinais intermediários. Então, isso aqui representa, olha, um mapeamento autorregressivo.
Seria só a parte AR do meu filtro. E depois, o que eu fazia? Através desses sinais aqui, eu fazia um mapeamento moving average, né, de W para a saída. Tá certo? Combinando linearmente esses sinais. Então, quer dizer, eu posso escrever em duas etapas. A entrada para uma saída que é do tipo autorregressivo, e depois essa saída eu combino linearmente para gerar o meu arma final. Então, eu combino através de um moving average. A gente viu que a gente podia pegar uma seção direta FR e trocar até a ordem, né, com a seção AR, né, utilizando um número mínimo de atrasos. Agora, eu já sei como é que eu implemento um filtro AR. Né? O filtro AR eu acabei de ver. Como é que eu implemento um filtro AR na forma Lattice. Né? Como é que eu faço? Eu pego o pronome autorregressivo, mapeio numa função passa-tudo e extraio os sinais que são relevantes para mim. Então, se eu quiser implementar um mapeamento AR, basta pegar os sinais disponíveis da minha lattice. Lá. A entrada está aqui e a saída está aqui. Só qual é o problema aqui? Né? Na hora que eu definir o mapeamento moving average para a implementação direta, isso é imediato. Por quê? Porque os sinais W eles eram disponíveis para mim, eles eram acessíveis para mim diretamente na implementação que eu fiz. Então, bastava eu ler os sinais da minha rede W de N, combinar esses sinais através de coeficientes moving average, que eu tinha minha saída. O problema é que na Lattice eu não tenho esses sinais. Os sinais que eu obtenho, que estão disponíveis para mim na minha Lattice, são outros, não tem nada a ver com a forma direta. Os sinais que aparecem para mim são os S e os Rs. Eles são resultados da aplicação do algoritmo ao longo da diminuição de ordem, que tem relação com a entrada, mas ele não tem uma relação direta como eu tinha aqui. Quer dizer, aqui eu pegava simplesmente a saída da parte AR e combinava linearmente. Aqui, o que eu tenho como saída da parte AR é só o W de N. Eu não tenho as versões atrasadas do W de N que me gerariam a saída e me implementariam o filtro que eu preciso. Então, o que eu tenho disponível na minha Lattice são os sinais de saída das cargas e não os sinais que eu tenho acesso. Mas não vai ser um problema, porque o que ele verifica é que esses sinais aqui, isso é fácil de você... Não, só olhando para a rede você percebe que eles vão ser combinação linear do próprio W. Nota que o W, ele vem aqui, ó. Ele é atrasado aqui, ó, tá vendo? Ele é atrasado aqui, vem para cá, vai aparecer um W de N-1 aqui, e ele é somado com o sinal que vem daqui, ó, que vai te dar uma função de W aqui. E todos esses sinais que estão aparecendo aqui, todos esses R's, eles vão ser combinações lineares dos W's atrasados também. Então, eles podem ser usados para você calcular a tua saída. Quer dizer, se existe uma relação linear entre o R e os W's te calculam a saída através de uma combinação linear, então você pode encontrar a saída diretamente dos R's, a partir dos R's. Só entendendo como vai ser a combinação linear que você vai ter que fazer depois para calcular a saída. Então, para ver isso, basta você, aos poucos, quer dizer, ponto a ponto, ir calculando os sinais que aparecem aqui. Então, por exemplo, o R0. O R0 é diretamente igual ao W de N. Ó, R0 de N
é igual ao W de N. Esse sinal passa direto para cá. O R1 de N, que é esse sinal que vem aqui, ó, ele vai ser o R0 atrasado, tá? Então R0, N-1, mais gama 1, vezes o sinal que vem daqui, que vai ser W de N. O sinal que está aqui, ó, W de N, aparece aqui também, ó, W de N. Mas o R0 é igual ao W atrasado. Então, que vai ser igual ao W de N-1 mais gama 1 W de N. O R2 vai ser R1 atrasado, mais gama 2, aqui, ó, R2 vai ser o R1, que vai passar por um atraso aqui, mais a seção, a próxima que aparece aqui, né, que vem com o coeficiente gama 2 aqui. Vai aparecer o gama 2 aqui. Mais o sinal que está da seção anterior, que seria W de N, né? Aliás, esse daqui, né? W de N mais gama 1 estrela R0 de N. Você pode fazer nessa conta, tá certo? Isso aqui não é uma conta algébrica. Se você pegar todos esses sinais aqui e colocar num vetor, ou seja, as saídas de cada um desses pontos aqui, né, empilhar num vetorzão, e fizer a mesma coisa com os sinais W atrasados, você vai ter uma relação linear, matricial, entre um vetor e outro. Quer dizer, eu mapeio os sinais W nos sinais R através de uma transformação que é invertível, aliás. E ela tem uma cara bem, quer dizer, bem simpática também. Ela é triangular inferior. Aqui você só tem zeros. Tá, quer dizer, esses dois conjuntos de sinais, eles são determinados de forma única. Quer dizer, você pode calcular o W invertendo esse cara daqui. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada. Ou seja, se existe uma relação linear entre esses dois caras, quer dizer que você pode utilizar os R's para calcular a saída através de uma combinação linear também, que não vai ser a mesma que a gente utilizou na forma direta. Não vai ser essa mesma aqui. Né? Porque isso aqui é uma outra realização, através dos Ws que você tinha acesso. Mas quer dizer que existem outros coeficientes, que não esses aqui, que podem ser usados para fazer essa combinação, que vai te dar a saída. A questão é você determinar quem são esses coeficientes. Tá, então, para você determinar esses coeficientes, nota o seguinte: se eu escrever essa equação aqui na transformada, a relação vai ser a mesma em relação aos coeficientes. Né? O y de n vai ser transformado em y de z, né? E o somatório de R de N vai ser transformado em somatório de R transformado de Z, né? Com os mesmos coeficientes. Então, nessa hora, aquelas relações que a gente utilizou de transferência entre seções de látice são úteis. Por quê? Você quer expressar esses coeficientes aqui em relação aos outros sinais que estão aparecendo aqui na sua látice. Então, nota o seguinte: a relação entre cargas eu tenho, eu já calculei isso anteriormente. A relação entre cargas, aliás, entre entrada e saída de cargas eu já tenho. Quer dizer, a saída da carga sobre a entrada na carga é igual ao próprio passa-tudo daquela ordem. A transferência entre duas seções adjacentes, ou seja, a transferência desse ponto aqui, por exemplo, para esse ponto aqui, eu também já sei calcular. Eu calculei aqui anteriormente, né? Cadê ele? Aqui, né? Aqui, ó. Eu já sei calcular, já tinha calculado antes. Então, eu já tenho essas duas relações. Agora, note o seguinte. Só reescrevendo essas duas equações aqui embaixo, tá certo?
Isso daqui eu já sei que é igual ao meu A de I, através da recursão forward. Então, só reescrevendo essas duas equações aqui, ó, essa daqui e essa daqui, eu vou ter a relação de carga, que é a relação passa tudo, e a relação entre dois E's de ordens consecutivas igual à relação entre um polinômio de ordem mais baixa e um polinômio de ordem mais alta. Isso aqui eu já calculei antes. Então, isso me dá uma maneira de calcular a transferência da entrada para qualquer ponto RI, ou seja, para qualquer sinal que sai daqui, ó, para um RI qualquer. Se eu quiser calcular a transferência daqui para cá, eu tenho. Porque eu tenho como calcular a transferência daqui para cá, daqui para cá. Né? Eu sei calcular a transferência daqui para cá, entre as cargas. Então, se eu utilizar essas duas relações, note o seguinte, né? Eu posso escrever a relação, né, a transferência entre a entrada em um ponto RI qualquer, assim, ó, vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por E de I. Ó, em cima e embaixo por E de I. Então, não alterei a minha equação, a minha relação. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar todas as seções intermediárias. Peraí, tem uma coisa estranha aqui. Rio. Tá certo. Né? Então, olha só, ele vai pegar esse termo aqui, ele vai incorporar o produto de todas as seções, desde a seção de ordem N até a seção de ordem I mais 1, sem alterar a minha expressão total. Tá? Então, nota que se eu multiplicar em cima e embaixo por E de N, eu não vou alterar a minha equação total. Ó. Eu multipliquei por E de N aqui e E de N aqui embaixo. Multipliquei por E de N menos 1 aqui e E de N menos 1 embaixo. E fiz isso até a expressão penúltima, que vai ter aqui E mais 1. Eu multipliquei embaixo, né, por E de I mais 1 de Z. Então, eu posso cancelar esse cara aqui com esse cara aqui com esse cara aqui com esse, e eu vou ter essa expressão original que eu comecei. Mas por que eu fiz isso? Porque agora eu fiz aparecer as expressões que eu tenho aqui, ó, calculadas. Então, o que seria o E de N menos 1 sobre o E de N? É a razão entre dois polinômios, de ordem maior e menor. De novo, N menos 2 sobre N menos 1, a razão entre dois polinômios. Eu posso fazer isso até essa expressão aqui, ó. Vai me dar o AI sobre o AI mais 1. Essa razão aqui é simplesmente igual a 1, porque corresponde à primeira seção. Quer dizer, é a razão entre um ponto e ele mesmo. Corresponde à seção 0. Se agora eu utilizar essa expressão aqui, ó, aqui, eu vou ter, ó, AI hashtag sobre AI, e todos esses outros polinômios aqui, ó, eu vou poder simplificar. Ó, eu vou poder simplificar esse cara com esse cara com o próximo, até esse cara com o penúltimo. Vai sobrar esse daqui vezes isso daqui. Aí, ó, esse cara daqui eu cancelo com esse. O que sobrou? Sobrou o polinômio hashtag de ordem I sobre o polinômio de ordem N. Então, o que eu estou falando aqui? Que a transferência da entrada para qualquer ponto de ordem I na saída da carga, né, é igual à razão entre o polinômio de ordem I hashtag e o polinômio de ordem N,
onde n é a ordem total do meu filtro. Quer dizer, estou calculando a transferência daqui para qualquer um desses pontos aqui, ó. Esse aqui seria o R de I, por exemplo. Ou aqui, por exemplo. Então, a transferência daqui para cá eu tenho bem definida. Olha lá, é isso aqui. Logo, né, representar a minha saída em função da entrada, né, equivale a você escrever, né, um y de z, né, com uma combinação linear de funções desse tipo vezes a entrada. Tá? Então, meu y de z, tá, eu posso representar ele como uma combinação linear através de betas, né, de funções do tipo a hashtag sobre a de n, que representa, né, essa razão aqui. Tá? Então, se eu estou calculando a transferência da entrada para qualquer ponto daqueles, eu posso calcular a transferência da entrada para a saída total. Tá? Então, os meus RIs que eu estava buscando, olha aqui, esses caras aqui, tá, são dados por x de z, né, vezes essa transferência. Olha lá, x de z vezes essa transferência. Combinados através do beta. Logo, né, o meu h de z, que vai ser y sobre x, que vale um polinômio sobre o outro, vai ser igual, né, a uma combinação linear dos polinômios hashtag sobre o polinômio an. Quer dizer, através dessa expressão aqui, eu consigo descobrir quem são esses coeficientes aqui. Ó. Basta eu comparar, né, os coeficientes do polinômio b com os coeficientes do polinômio que eu estou vendo aqui em cima. Ó. Lembra que os coeficientes do meu polinômio b são os coeficientes da forma direta. Né? Mas eles têm uma relação linear com os coeficientes do polinômio que aparece na minha lattice. Então, quem são esses betas aqui? Basta eu comparar os dois polinômios. Olha lá, o meu b de n vai ser igual a esse somatório aqui de polinômios de ordens aleatórias. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou combinando linearmente polinômios de várias ordens. Eu estou combinando o polinômio hashtag de ordem 0, com o polinômio hashtag de ordem 1, com o polinômio hashtag de ordem 2. Tá certo? Então, essa combinação linear que eu estou vendo aqui, eu posso escrever também matricialmente. Como é que eu faço? Eu pego o meu B, empilho os coeficientes dele num vetor. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, o primeiro coeficiente de ordem 0 até o último coeficiente de ordem n. Lembra que toda vez que você vê um somatório desse, você pode pensar logo em multiplicação matriz e vetor. Por quê? Você pode pegar um dos elementos, colocar nas linhas nas colunas de uma matriz, e o outro elemento que está multiplicando, você coloca dentro de um vetor. Então, os coeficientes que você está buscando, que seria o beta, você pode colocar aqui, ó, do beta 0 até o beta n. O que ele está fazendo? O que esses coeficientes estão fazendo? Eles estão combinando os polinômios. Esses polinômios aqui, você, né, pode esticar eles num vetor e colocar cada um deles aqui, ó, na coluna numa coluna da matriz. Assim, por exemplo. Olha, eu estou combinando, ó, desde o polinômio de ordem 0, que vai 1, até o polinômio de ordem n. Por que eles estão invertidos aqui? Ó? Porque eu estou falando do hashtag, tá vendo? Ó? O polinômio hashtag
tem os coeficientes deles invertidos em relação à ordem do polinômio na forma normal, tá certo? Então, ele está com os coeficientes invertidos aqui, ó, tá vendo? Enquanto aqui eu vou do coeficiente de ordem 0 para o coeficiente de ordem n, aqui eu estou indo do coeficiente de ordem n para o coeficiente de ordem 0, porque eu estou falando desse polinômio aqui. Então, eu tenho uma relação matricial entre os coeficientes na forma direta e os coeficientes na forma da representação látice. Então, pronto, para eu descobrir quem são os coeficientes, basta eu resolver esse sisteminha. E é um sisteminha fácil de resolver. Por quê? Porque isso aqui é um sistema de equações triangular. Para eu calcular o beta n, por exemplo, o beta n é diretamente, né, dado pelo bnn. Então, já tenho meu beta n. Para eu calcular o meu beta n menos 1, ele depende do bn e do beta n, que eu já calculei. Então, existe uma recursão que você pode utilizar para ir calculando os betas. É o que a gente chama de back substitution. A gente viu isso aqui lá em Sistema Linear de 2, uma das primeiras aulas que a gente falou de convolução. Né, a gente utilizou isso aqui para fazer um cálculo, uma resolução desse tipo de sistema de equação. Então, resolvendo esse sistema, né, que você pode, de maneira recursiva, encontrar, você tem os betas, em função dos b's. Lembrando, os b's são a representação na forma direta, e os betas são a representação na forma da látice. Então, o que é o ARMA? Né? Ele tem uma parte autorregressiva, que seria essa parte aqui, que não tem aqueles coeficientes intermediários, aqueles Ws que a gente calculou a realização direta, mas tem os Rs, que aparecem aqui, ó. Por aqui. Então, a partir desses caras aqui, você vai combinar linearmente, através dos betas, para gerar a sua saída. Quem são esses betas? Eu calculo através da solução desse sistema de equação, que tem ali uma forma recursiva de você encontrar. Então, começo com o beta n, que é dado pelo bnn, e aí, recursivamente, eu vou calculando os betas. Resumo, né, de tudo que a gente falou aqui. A forma primeira que a gente viu seria a forma passa tudo. Tá, então, estou realizando uma função desse tipo aqui, ó. A hashtag sobre A. A hashtag sobre A. Então, você vai calculando essas seções aqui pelo algoritmo de Schur ou pelo algoritmo de Leibniz. A forma autorregressiva é quando você quer calcular 1 sobre A. É a mesma, você vai utilizar a mesma látice, só que você vai tomar o sinal de entrada no mesmo lugar e vai tomar o sinal de saída aqui, ó. A realização é FR. Se você quiser calcular, realizar simplesmente A de Z. Basta você inverter esses caras aqui. Como? Utilizando a fórmula de Mason. É uma recursão, uma rede que só tem caminho para frente, não tem caminho que volta. Que é se esperar um filtro FR. Né? E o ARMA é a combinação dos dois. Da parte AR e da parte FR. Lembrando que esses coeficientes aqui você calcula através dos coeficientes B da forma direta, resolvendo um sisteminha de equação. Mas ele é bem definido. Né? É simples, né, pessoal? Alguma dúvida disso daí? Bom, existe uma outra relação que é bastante importante, que é a chamada forma normalizada.
Realização látice normalizada. O que é a látice normalizada? Então, a gente vai começar com, de novo, né, com uma função passa tudo. Começa com a função passa tudo. Ele vai fazer um chaveamento de nomenclatura aqui, quer dizer, não vai criar uma nova notação, ele só vai daqui a pouco voltar para uma notação antiga que ele estava utilizando. Mas vamos começar na função passa tudo, tá certo? A gente já sabe como é que diminui a ordem de uma função passa tudo através de uma seção látice, tá certo? Então, na hora que a gente olha daqui para cá, né, a gente está vendo uma seção de ordem n. Na hora que você olha daqui para cá, né, você enxerga uma função de ordem n-1. Os dois são passa tudo. Agora vamos escrever essa relação de sinais que a gente já escreveu antes, tá certo? Não estou criando nada novo. Mas vamos escrever a relação entre o sinal E de n-1 e o sinal E de n. Eu já tinha feito isso, né, nos slides anteriores, mas vamos fazer de novo. Agora no domínio da transformada. Tá? Então o sinal E de n-1 é o sinal de EN, que vem daqui, mais o sinal que vem daqui. Ó. O sinal que vem daqui é o sinal que aparece aqui, que é o Rn-1 atrasado, multiplicado por gama estrela. Então, essa equação aqui. Ó. O sinal R de N, que é esse cara que aparece aqui, eu consigo escrever ele em função de outros sinais. Então, do sinal que aparece aqui, mais o sinal que aparece aqui. Então, ele é Rn-1 multiplicado por Z-1, que entra aqui, ó, então está aqui, mais o sinal que vem daqui. Professor, Oi. Nessa figura, tudo que é atrasado está dentro do pontilhado. É isso que aquele Z-1 significa? Não. Esse Z-1 eu quero dizer... Deixa eu ver aqui. Na verdade, não faz diferença o que está dentro do pontilhado ou não. Para ser consistente com a literatura, é legal você deixar o atraso, e até foi bom você falar isso, né? É legal deixar o atraso fora do pontilhado, porque normalmente esse pontilhado aqui ele se refere a uma transferência que não tem uma memória. Ele é o que a gente chama de parâmetros de porta. Vocês já viram isso em alguma outra disciplina? Parâmetros de duas portas. Impedância, transimpedância, condutância, transcondutância. Talvez quem fez a aula com o Moreirão, se tiver uma chance de fazer uma aula com o Moreirão, ele fala disso. Na hora que ele explica sobre linhas de transmissão, na verdade, ele fala sobre parâmetros de porta. E quando você conecta, por exemplo, duas linhas de transmissão, isso aqui representa o que a gente chama de função duas portas, de parâmetros de duas portas, que é dado por esses parâmetros de reflexão aqui. E aí, nesse caso, esse Z-1 aqui, ele fica para fora, tá? Ele não fica aqui dentro, não. Pode colocar ele aqui assim, ó. Z-1. Aí tira ele daqui. Acho que é melhor. Tá, então, eu consigo escrever uma relação entre o sinal R, né, e o sinal Rn-1 e o sinal E de N, né, através dessa expressão. Então, o R de N vai ser menos gama N, né, menos gama N, o sinal que vem daqui, né, que vai ser o Rn-1 multiplicando o gama estrela. Então, menos gama com gama estrela vai dar menos módulo de gama ao quadrado. Por isso que aparece menos módulo de gama ao quadrado aqui, tá vendo?
Então, eu consigo relacionar o sinal R com o sinal E e o sinal Rn, menos 1. Agora, a partir dessas duas equações, né, dessa e dessa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma normalização, ele vai normalizar essas duas variáveis aqui, o E de n menos 1, tá? E o R de n menos 1. Ele vai definir um E barra, que vai ser um certo coeficiente, que ele está chamando de raiz de 1 menos módulo de gama ao quadrado. Tá? Isso aqui ele vai chamar de gama C de n, multiplicando E de n menos 1. Tá? Então, por exemplo, ele vai pegar essa primeira equação aqui e multiplicar por isso daqui, ó, raiz de 1 menos módulo de gama ao quadrado. Aí você vai ter, ó, raiz de 1 menos módulo de gama ao quadrado, multiplicando o E de n. Tá certo? Só que o E de n, você pode fazer a mesma normalização, o mesmo tipo de normalização. Quer dizer que para a seção E, você pode escrever, né, ou melhor, substituir o teu E de n pelo E de n barrado, ou seja, o E de n normalizado. Quer dizer que essa expressão aqui em cima, essa equação, você pode escrever ela toda normalizada, ó, assim, ó, E barra de n menos 1, igual a raiz de 1 menos módulo de gama E barra de n, mais gama estrela z menos 1, que está aqui, né, multiplicando Rn menos 1 vezes 1 menos módulo de gama ao quadrado, que é o R barra. Então está lá, ó, essa primeira equação aqui. E a mesma coisa ele faz para a equação de baixo. Né? Ele multiplica essa equação toda aqui por raiz de 1 menos módulo de gama ao quadrado. Aí você vai ter uma recursão em função das variáveis normalizadas. Isso equivale, na verdade, a você fazer o seguinte. Ó, deixa eu tentar pegar uma outra figura aqui. Olha aqui, ó. É como se você pegasse essa seção látice, tá vendo? Que a gente já tinha, e multiplicasse aqui, ó, de um lado por 1 menos gama C, e aqui na saída por gama C, por um fator de escala. Né? Esse fator de escala é o inverso desse. A transferência daqui para cá, do EN para o R de N, já que isso tudo aqui está conectado, não vai ser alterado, vai continuar sendo a mesma coisa. Você pode incorporar esses fatores aqui a essa rede aqui e redesenhar ela. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Então, as recursões normalizadas vão ser dessa forma. Onde ele agora vai chamar esse fator aqui, né, que é o fator de escala que ele introduziu, de gama C. Se eu desenhar esse mapeamento, ou seja, o mapeamento dos R's para os E's, é isso aqui que eu vou obter, olha. Isso é só uma forma de você redesenhar os sinais em função dos E's barrados e dos R's barrados. Ó, então, eu estou olhando para essa expressão aqui, né, que agora é em função do meu gama C e do meu gama estrela, e estou redesenhando a minha rede. Ela é equivalente, só que eu estou escrevendo ela em função de sinais normalizados. Essa normalização, normalmente você faz, assim, na prática, quando você quer fazer um modelamento de linhas de transmissão ou de guias de onda. Normalmente, quando você tem duas linhas de transmissão, você tem uma diferença de impedância, que a gente chama de impedância característica da linha. Então, quando você tem uma impedância característica que muda, né, o nível dos sinais, a potência dos sinais, muda, né, na transmissão de uma linha para outra quando você conecta uma linha com a outra. Então, o que normalmente você faz na hora de conectar as duas linhas
é você ou fazer um escalamento de sinais, ou você usar transformadores para acoplar as duas linhas. Então, essa matemática que eu estou fazendo é uma maneira de modelar as duas coisas. Quer dizer, matematicamente é equivalente. Que vale a você normalizar os sinais, mudar o nível dos sinais. Mas de tal maneira que a transmissão total continua sendo a mesma. Tá, então, a motivação para esse tipo de escalamento, ela vem também, né, de uma questão prática, de uma implementação prática, né, na hora que você modela os parâmetros de uma linha de transmissão. Porque numa linha de transmissão, os seus parâmetros de interesse são esses parâmetros de flexão, ou esses parâmetros que a gente chama de parâmetros de scattering, né, que são esses gamas. Tá, então, o que eu fiz? Eu modifiquei a minha látice e reescrevi ela em termos de sinais normalizados agora. Então, isso aqui seria uma seção só. A seção N para a seção N-1. Se eu escrever toda a minha látice, ela vai ter essa cara. Deixa eu ver se tem um desenho melhor aqui. Aqui, ó. Esse desenho aqui está melhor. Tem alguns desenhos daquela lista, daquela apostila de vocês que eu passei, daquele capítulo, que estão um pouquinho melhores que eu desenhei, tá certo? Mas eu não tenho eles dentro do capítulo, então por isso que vocês não têm essa figura. Mas isso aqui seria a rede látice na forma normalizada. Isso aqui é um modelo para uma linha de transmissão, na verdade. Ou para um meio que tenha camadas, como, por exemplo, o meio subterrâneo, né, que você tem várias camadas de terra diferentes, do solo diferente, é assim que você modela. Então aqui você teria, por exemplo, a seção 0, né, a seção 1, seção 2, quer dizer, se eu tiver que dividir as seções, né, aqui eu teria uma seção, né, aqui eu teria outra seção, aqui seria a seção 0, por exemplo. Né? Então tem uma aqui, outra aqui, outra está aqui, ó. Outra está aqui. Então seria isso. E aí, obviamente, a gente pode gerar as funções do tipo AR, ARMA e FR a partir da látice normalizada também. Então, por exemplo, se eu quiser realizar a função AR, látice AR normalizada, é só eu perceber que a minha saída normalizada, que seria, né, esse ponto aqui, o E0 barra, como ele está normalizado, ele se relaciona com o R original através de um gama, né, que é o coeficiente que a gente utilizou para a normalização. Logo, para eu encontrar a relação entrada e saída de um filtro AR, eu tenho que dividir por esse valor na saída. Então, aqui na saída, para eu realizar 1 sobre A de Z, basta eu pegar aqui na saída e dividir por 1 menos gama 1 de C. Aí eu vou ter encontrado a minha função de transferência 1 sobre A de Z. E o ARMA normalizado? É quando eu quero implementar B sobre A. Eu também já sei qual é a relação entre os sinais normalizados e os não normalizados, tá certo? Lembra que eu normalizei todos os R's por gama também. Quer dizer, o R de L é normalizado por gama de L mais 1. Logo, eu tenho como expressar a minha combinação linear em termos dos R normalizados. Né? Meus R de L vão ser R barra sobre gama de L mais 1. Eu vou colocar esses coeficientes na minha combinação linear. Ó. Isso equivale a você dividir
os coeficientes beta que a gente calculou pelos gamas respectivos. Então, tudo que eu tenho que fazer, ó, é aqui na hora de combinar os coeficientes, combinar com um beta barra, onde o beta barra vai ser o beta dividido por gama. E com isso eu implementei a arma normalizada. Nota que todas essas ideias, pessoal, elas são construídas bem devagarzinho, tá certo? Mas estão bem conectadas. Eu acho que não fica dúvida em relação, pelo menos a cada passo desse aqui que a gente, né, construiu, eu acho que está bem, acho que as ideias estão bem conectadas. Bom, só para resumir aqui o que a gente falou, né? Para todas as redes, né, eu vou utilizar a recursão de Levinson para calcular os coeficientes de reflexão. Vou calcular as várias seções lattice através da recursão. Né? Lembrando, é uma recursão de redução de ordem, né, onde para cada polinômio de ordem n, eu tenho como calcular o coeficiente lattice daquela seção. Com esses coeficientes, eu calculo os polinômios de ordem reduzida e por aí vai. Uma vez que eu encontro todos os coeficientes, eu implemento qualquer uma das redes, normalizada ou não normalizada, fazendo escalamento, se eu quiser, não normalizada. Aqui tem algumas coisas sobre linhas de transmissão, mas elas não estão muito bem... não tem muita coisa sobre isso, mas dá para falar sobre algumas coisas. Só para a gente terminar, o que acontece em relação a essa rede normalizada? Vamos partir dessa figura aqui, ó. Essa figura foi a que a gente obteve agora, tá certo? Através de coeficientes de reflexão, que eu tinha chamado de gama. Agora ele vai voltar para a notação que ele utilizava antes, que vai ser a notação dos Ks. Lembra que a gente escreveu os Ks a partir de menos gama, né? E a ordem, por exemplo, do K0 era igual à ordem a maior ordem do gama, que era gama n. Então, ele vai voltar àquela notação só para uma questão, né, de conformidade com com a literatura, né, desse assunto. Ele vai utilizar aqui, ao invés dos gamas, ele vai utilizar a notação dos Ks. Mas é a mesma coisa. Tá? Uma coisa interessante sobre essa seção lattice normalizada é que existe uma conservação de energia inerente a ela. Por exemplo, a energia do sinal que vem para cá e que vem para cá é igual à energia do sinal que chega aqui, nesse nó. Então, por exemplo, o sinal que vem daqui, ele é módulo de Kc, né, vezes x de n. Então, módulo de Kc vezes x de n ao quadrado. O sinal que vem para cá é módulo de K0 x de n ao quadrado. Módulo de K0 x de n. Mas se você lembrar da definição do Kc, Kc é 1 sobre... é raiz de 1 menos módulo de K0 ao quadrado. Quando você leva isso aqui ao quadrado, e soma com K0 ao quadrado, vai dar 1. Que é igual... Né? Ou seja, se você somar esses dois termos, você recupera a energia do sinal que chegou naquele ponto. Tá, então, uma coisa decorrente disso é que existe uma relação de conservação de energia entre os sinais que entram e saem da lattice. Então, por exemplo, eu posso escrever os sinais de entrada e saída da minha lattice através da recursão de Levinson. Lembra que a recursão de Levinson existe uma matriz que relaciona os polinômios de ordem menor com os polinômios de ordem maior. E que é a mesma matriz que relaciona os sinais, né, de entrada e saída daquela rede, daquela seção. Então, por exemplo, esses dois sinais aqui
eles são relacionados com esses dois sinais aqui, através desse mapeamento. Ó. Lembra que eu tenho uma redução de ordem. Eu posso definir esse mapeamento aqui como um θ. Quer dizer que eu estou mapeando os sinais de entrada, X e R, esses dois sinais aqui, nesses dois sinais aqui, através de um θ. Esse θ é uma transformação. Né? Uma transformação, a gente chama de transformação hiperbólica. Não está aqui escrito isso, mas a gente chama de transformação hiperbólica. Ele tem uma propriedade interessante. Uma transformação unitária, ela tal que θ vezes θ estrela é igual à identidade. Uma transformação hiperbólica é aquela em que θ vezes I menos 1, 1 menos 1, θ estrela é igual a 1 menos 1. Então, essa é a propriedade dessa transformação aqui. Não é uma rotação circular, é uma rotação que a gente chama de rotação hiperbólica, por causa desses sinais aqui. Quer dizer o seguinte, vamos supor que eu calcule esse produto interno aqui. Ó, eu estou pegando os sinais X1, R1, né, que são esses sinais aqui, e estou calculando a norma deles pesado por essa matriz aqui, ó, 1 menos 1. É isso que eu estou calculando. Mas eu sei que essa matriz aqui é igual a θ 1 menos 1 θ estrela. Logo, eu tenho que os sinais que aparecem desse lado aqui vão ter a mesma norma, só que pesados por 1 menos 1. Basta utilizar essa propriedade da matriz que faz o mapeamento. Se eu multiplicar agora termo a termo, né, eu vou ter o quê? Módulo de x1 ao quadrado menos módulo de r1 ao quadrado. Está aqui, ó. Isso aqui vem daqui. Aqui eu vou ter, ó, x1 vezes 1 vezes x estrela vai dar módulo de x ao quadrado. R1 menos 1 vezes R estrela vai dar módulo de Rn ao quadrado. Se eu pegar o R jogar para cá e o R1 jogar para cá, eu vou ter que módulo de R1, módulo de x1 mais módulo de R ao quadrado vai ser igual a módulo de x mais módulo de R1 ao quadrado. O que eu estou falando? Que a energia dos sinais que entram na minha seção, ou seja, a energia desse sinal mais esse, é igual à energia dos sinais que saem, ou seja, o sinal que sai daqui e o sinal que sai daqui. Então, a soma das energias das amostras que entram numa seção são iguais à soma das que saem da seção. Essa é uma propriedade da rede normalizada. Quer dizer, você não tem uma perda de energia total nessa propagação dos sinais. Deixa eu ver mais o que a gente tem de importante aqui. Mais esse capítulo é o que a gente falou até agora. E tem umas outras aplicações que aí eu ia pedir para vocês darem uma lida no final do capítulo que eu passei para vocês. Vai falar um pouquinho de modelamento por exemplo, de camadas através de redes látice. Então, por exemplo, você pode modelar o que a gente chama de resposta ao impulso, né, do solo através desses parâmetros de reflexão. O que seria a resposta ao impulso do solo? Seria a resposta que você obtém quando você joga um impulso aqui
na superfície, né, e escuta o sinal de retorno na volta desse sinal acústico. É como se fosse uma resposta ao impulso mesmo. É só quando você modela o meio geológico, você não modela a resposta ao impulso através de coeficientes na forma direta. Você modela através de coeficientes de reflexão, que são exatamente os coeficientes que a gente acabou de estudar. Quer dizer, na hora de você fazer o que a gente chama de deconvolução sísmica, que é tentar encontrar a resposta do meio ao impulso, e o impulso aqui seria, né, por exemplo, uma bomba uma dinamite que você explode aqui na superfície, né? Isso normalmente se faz para mapear o solo, né? Você coloca uma dinamite aqui em cima, ela explode, a onda se propaga, a onda acústica se propaga e volta. Né? Então, essa ida e volta, né, é modelada através de uma rede látice normalizada, né, onde o atraso de propagação entre uma camada e outra você modela através desse Z-1 aqui, né, e a quantidade de sinal que passa e reflete de uma camada para outra você modela a partir dos coeficientes de reflexão. Então, tem algumas aplicações que são relacionadas à forma, ao modelo que a gente viu. Assim, o ponto-chave aqui é que essa representação, né, da resposta ao impulso do solo, por exemplo, ela não está na forma direta, ela está na forma dos coeficientes de reflexão, né, pela representação que a gente viu aqui hoje. Então, eu queria pedir para vocês, só para dar uma lida no final desse capítulo, existe um outro assunto que não vai dar tempo da gente falar, e também como não tem exercício sobre isso, eu não passei exercícios, eu vou tentar pular essa parte. Talvez não valha a pena falar nesse momento, né, até pelo tempo curto que a gente tem. Mas diz respeito a essa aplicação de deconvolução sísmica, né, e é o que a gente chama de algoritmo de Schur, que é o mesmo que a gente viu, só que na forma em array. Né, que é interessante, vale a pena dar uma lida sobre isso daqui. Então, está no final da nossa apostila, do capítulo que eu dei para vocês. Tá? Então, assim, a gente vai terminar esse assunto hoje, né? A gente termina essa parte de realizações hoje, para na próxima semana a gente começar com o assunto de quantização, para a gente não perder mais tempo em cima disso. Mas vale a pena dar uma lida sobre isso. Tá? Então, a gente já tem efeito de quantização na semana que vem. Em relação ao que a gente falou hoje, pessoal, deu para seguir mais ou menos o que a gente discutiu aqui? Alguém ficou com dúvidas? Alguém mandou no site aqui, deixa eu ver. Sim, em relação à lista. O que acontece? Eu não tenho gabarito da lista, né? Eu não tenho resolução pronta da lista. Né? A ideia é a gente ter. Pois né? Seria bom, sei que seria bom. Mas eu não fiz uma resolução, eu não sei se eu vou ter tempo de fazer um gabarito para dar para vocês. Mas, assim, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, a lista ela vai ser usada. Né? Se não for usada só para subir um pouco, né, a sua pontuação, né, se você precisar de ponto, ela pode ser usada como uma medida de avaliação mesmo do curso, ainda não tenho certeza. Então, por esse aspecto, não adianta nem eu dar um gabarito, quer dizer, até antes da lista estar pronta, porque eu posso ter que utilizar a sua lista como forma de avaliação. Mas eu não tenho nada pronto em termos de gabarito para passar para vocês. Mas não se preocupe, né? Faz a lista com confiança, né? Baseado no que a gente já falou durante o curso. Eu vou olhar para a lista, né? Sem nenhum problema e também tendo em conta que vocês não tiveram nada
para comparar em termos de solução, né? Mas se por acaso eu tiver tempo, eu mando para vocês alguma coisa resolvida, tá? Em relação às dúvidas, né, de algum exercício, aí vocês podem tirar comigo, isso não tem o menor problema. Qualquer dúvida de exercício, vocês mandam uma mensagem, manda por e-mail, né, eu posso, né, tentar responder na mesma hora, ou a gente marca alguma hora para fazer uma chamada, para tirar dúvida, comigo não tem esse problema, tá? Eu sou tentar ficar disponível para todo mundo no melhor do meu tempo. Certo? Bom. Professor, Diga. já tem alguma previsão de quando vai ser a primeira prova, ou se vai ter? Ainda não, mas eu vou dizer para você na próxima aula, porque eu vou ter uma noção melhor sobre a matéria que vai entrar, e aí eu digo para vocês na próxima aula. Mas aí seria até a parte de quantização, se eu não me engano. Certo? Tá bom, obrigado. Então tá bom, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, na semana que vem a gente continua com a parte de quantização. E até lá, então. Perfeito. Valeu, professor. Obrigado.